8h20 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9 e hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo o novo pároco da paróquia de São Cristóvão, o padre Augusto Ramos Vieira. Padre Augusto, muito bom dia, é um prazer enorme recebê-lo, né? E como é que está se sentindo em Valinhos? Como é que foi a sua acolhida? Certamente o senhor já conhecia a nossa cidade, porque o senhor estava em Campinas, uma ligação muito próxima, mas como é que foi a sua acolhida e como é que está sendo essa experiência? Muito bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da Rádio Valinhos. A minha acolhida foi bastante forte, emocionante, foi uma acolhida cheia de festa, e inclusive alguns amigos que vieram de outras paróquias, depois me escreveram dizendo que não tinham visto uma acolhida tão bonita e carinhosa como foi a recepção que os paroquianos fizeram para mim. Então, eu fico muito feliz de ter sido recebido assim, com tanto carinho, de braços abertos e coração também aberto pelos paroquianos. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né, junto ao sacerdócio, né? O senhor é natural da onde? Fez o seminário? Há quanto tempo? Fala um pouquinho dessa trajetória. Eu sou natural de Piraju, uma cidade pequena de 33 mil habitantes, no oeste paulista, na vizinhança de Bauru. E ali eu vivi até os 14 anos de idade, quando eu manifestei esse desejo de ser padre à minha família. Mas, seguindo orientações da minha mãe, eu decidi prorrogar essa decisão. Ela me pediu para continuar estudando e depois tomar uma decisão mais tarde. E assim eu fiz. Logo depois eu me mudei para São Paulo, para os estudos, colégio, faculdade. E aí em São Paulo eu comecei a fazer administração, fiz administração, comecei a trabalhar em banco, trabalhei 8 anos em banco, depois me formei em letras, comecei também a dar aulas, e quando eu tinha 27 anos eu decidi ir embora do Brasil e continuar meus estudos teológicos e filosóficos na Itália. A partir dos 21 anos de idade, eu fiz um acompanhamento com os missionários xaverianos, e ali eu entrei mesmo com o coração. E me formei e me tornei padre em 2005, já um pouco velhinho, com 35 anos. E logo depois da minha ordenação, eu vivi 2 anos no Reino Unido, entre a Inglaterra e a Escócia, ainda estudando, e depois eu fui para o Bangladesh, em missão no Bangladesh, onde eu morei 4 anos. E ali foram os anos mais frutuosos da minha vida. Ali foram anos de crescimento, foram anos de aprofundamento da própria fé. 8h24 e nós estamos conversando, né, com o padre Augusto, o novo pároco da paróquia de São Sebastião. E você, nosso ouvinte, pode ligar, pode participar, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, já sabe, o nosso telefone é o 3871 1523. Bom, padre, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa transição de um mercado de trabalho, como o senhor tinha, dentro de um banco, depois um professor de português, para essa fase, né, de se tornar nos estudos teológicos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, como que funcionou? O senhor largou tudo de uma hora para outra, jogou tudo para o ar, como que funcionou? Foi um processo amadurecido, refletido, com orientação espiritual, com orientação vocacional. Aliás, eu comecei esse discernimento aos 21 anos de idade e só fui tomar uma decisão mesmo já com quase 27 anos. Então,
foi uma transição bastante lenta, digamos assim. Até um padre que me acompanhava, uma vez ele me falou, ou você vai agora ou eu te dou um chute no traseiro, porque não tenho mais condições. Mas, assim, não foi fácil também, não foi um processo fácil de cortar os laços com a família, de cortar os laços, os vínculos de trabalho, porque eu gostava do que eu fazia, tanto o trabalho no banco como na sala de aula. Então não foi nada fácil. Inclusive, quando eu dei a notícia em casa, foi chocante. Meus irmãos, a minha mãe, meu pai já era falecido, pensavam que eu fosse me casar, porque eu estava terminando de construir uma casa. Eles falaram, bom, agora ele vai casar, acho que esqueceu a vocação. E justamente quando eu terminei de construir a casa, eu disse para minha família que estava indo embora. Então eles me questionaram muito, né? Por que eu estava largando tudo, deixando a possibilidade de continuar uma carreira na área financeira, administrativa, e ir embora assim para ser padre, né? Não vai ganhar nada, né? Padre, pelo que se nota, o senhor é um estudioso, né? O senhor estudou primeiro fez os estudos aqui no Brasil, depois fez na Itália, depois teve uma experiência no Reino Unido, né? E depois em Bangladesh. Quais o que trouxe essas experiências, principalmente em morar, né, em países tão diferentes, especialmente em Bangladesh, né, onde tem as religiões lá, são múltiplas, né? Como é que foi essa experiência nesses três países que o senhor vivenciou? Então, na Itália, nós sabemos o país é católico, né? Foi uma vivência normal, me sentia em casa, a parte, o início, que é sempre difícil, né? O inserimento numa outra cultura, foi tranquilo. Depois, no Reino Unido também. O choque maior, a dificuldade maior foi no Bangladesh mesmo, como o senhor mesmo disse, né? É um terreno pluricultural, plurireligioso, né? Então, no país onde eu morava, que é o Bangladesh, é um país bastante miserável, né, do ponto de vista de recursos humanos. É um dos países mais pobres do mundo. Nos anos 50, ele foi separado da Índia, e ele era Paquistão Oriental. Aí nos anos 70, começo dos anos 70, 72, por aí, ele se tornou Bangladesh. Então, em menos de 30 anos, esse povo também teve 3 nacionalidades diferentes. E é um ambiente difícil, porque ali existe a maioria muçulmana. 85% da população é islâmica. Depois, o resto são hinduístas, budistas, e os cristãos são a minoria da minoria. Praticamente 0,03% da população de cristãos. Para se ter uma ideia, a diocese onde eu trabalhava era composta de 35 mil cristãos. É uma paróquia, né? Há muito preconceito com relação aos cristãos? Bastante. Eu experimentei assim bastante preconceito na própria pele, digamos assim. Mas é um preconceito velado. A Constituição do país diz que há liberdade religiosa, mas na prática não é bem assim, porque os cristãos no Bangladesh não podem assumir nenhum cargo público, nenhum cargo no governo, por exemplo. Então, o preconceito grande. Já são discriminados assim, exatamente. Naturalmente. Mas no dia a dia é complicado, porque
Logo no começo eu não sabia a língua, né? Eu estava estudando, aprendi a falar, aprendi a escrever, aprendi a ler a língua. E eles têm vários idiomas também, não? Não, o idioma lá falado é o bengalês, que é a língua do poeta Tagore, né? E saindo, passeando, andando pelas cidades, a gente às vezes escutava alguém dizendo mal do cristão, porque todo estrangeiro para eles é cristão. E todo cristão é amigo dos Estados Unidos. Então, eles falavam que eu era amigo do Bush e que eu era gente de segunda classe. Cristão, para eles, é gente de segunda classe. Padre, por que o Bangladesh? Na realidade, quando eu terminei os estudos teológicos, eu me formei, me ordenei, eu estava destinado para trabalhar na Indonésia, também um país islâmico, porém eu não consegui entrar porque negaram o visto. Aí me propuseram um trabalho no Japão e eu dei um passo para trás. Falei, acho que no Japão não vou me dar tão bem. Era tudo ilusão, porque depois os superiores me disseram para ir no Bangladesh. E lá acho que a dificuldade foi grande mesmo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social. Eu costumo dizer que esse período da minha vida foi um período de crescimento na cruz, porque eu cresci como ser humano, cresci como cristão e cresci como padre. O senhor ficou quanto tempo lá, padre? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Nessas experiências, quantas línguas o senhor fala? Além do português, né? Claro. Então, o italiano, que é praticamente a minha segunda língua. Inclusive, quando eu voltei para o Brasil, eu falava mais facilmente o italiano do que o português. Depois o inglês, o bengalês, que eu aprendi lá também, e me viro com o espanhol. 8h33. E você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM. Hoje conversando com o Padre Augusto, né? Ele que é o novo pároco da paróquia de São Cristóvão. Padre, depois quando o senhor voltou para o Brasil, o senhor veio para onde? Depois desse período no Bangladesh, eu vim para São Paulo, né? E era um período de férias com a minha família. Então, eu antes de ir para fora do Brasil, eu tive o início da minha formação de experiência de vida comunitária aqui na Arquidiocese de Campinas. Então, praticamente, eu conhecia mais pessoas aqui do que na minha própria diocese. E tinha alguns padres que eram meus amigos e eu, no contato com eles, acabei ficando por aqui. Acabei escolhendo ficar na Arquidiocese de Campinas do que ir para a minha própria diocese, que é a Diocese de Ourinhos, em São Paulo. Uhum. E aí o senhor veio para Campinas e ficou quanto tempo aqui na nossa cidade vizinha? Tá. Aí em Campinas eu comecei a ser colaborador na Paróquia São Paulo Apóstolo, juntamente com o Monsenhor Roberto Franzolin. Depois de um ano, eu fui para a Paróquia Nossa Senhora das Dores, fui destinado lá como vigário paroquial do Monsenhor João Luiz Fávero. E fiquei 1 ano e meio lá, praticamente. E agora, esta nova etapa, né? O Dom Ayrton, arcebispo da Arquidiocese de Campinas, me destinou para esta nova missão aqui em Valinhos, na Paróquia São Cristóvão. Quer dizer que o senhor teve a oportunidade de trabalhar, né? Eu ainda tenho dificuldade de falar Monsenhor, né? Mas com o Padre João, porque Padre João esteve aqui conosco durante 18 anos, deixou um legado extraordinário para a paróquia de São Sebastião, para a vida de Valinhos, né? Inclusive a Rádio Valinhos foi fundada pelo Monsenhor João Luiz, né? Uhum. O senhor teve
uma convivência muito grande. E agora é a primeira paróquia que o senhor está assumindo. Assim, é um novo desafio para mim. Falando da convivência com o Monsenhor João Luiz, foi um período muito especial na minha vida. Uma pessoa muito humana, uma pessoa que me ensinou muita coisa nesse pequeno período que nós convivemos. Aqui na paróquia vai ser uma nova experiência para mim, porque eu nunca estive à frente de uma paróquia. No Bangladesh, eu era administrador, ou melhor, ecônomo da diocese de Khulna. Então, eu só colaborava nas paróquias e trabalhava como tradutor e intérprete num hospital da missão. Então, esse trabalho de pároco, de administrador paroquial, de tomar a frente... É uma nova experiência. É uma nova experiência para mim, completamente nova. Principalmente, né, que a paróquia de São Cristóvão sempre foi muito forte, né, na vida da cidade. Sempre teve uma atuação social. Tem inclusive a zona rural que faz parte, né, da paróquia. Quer dizer, é uma paróquia de um território grande. Aliás, as paróquias de Valinhos têm um território grande, e esse é o desafio que o senhor estará enfrentando. Eu acho que é um grande desafio, não maior do que aquele que eu vivi no Bangladesh. 8h37. Um dos grandes desafios, padre, é com relação aos jovens, né? Como é que o senhor trabalha, como é que o senhor pensa junto às atividades religiosas aos jovens? Então, desde a minha formação, eu sempre tive essa tendência a estar no meio dos jovens. Eu trabalhei numa revista que era destinada para jovens, né? Então eu aprendi a acolher o jovem do jeito que o jovem é. E muitas vezes eu me coloco no meio deles e me torno um comum no meio deles. E acho que isso que chama um pouco a atenção. Mas eu acredito que o trabalho que tem que ser feito é anunciar o Evangelho para todas as pessoas, em todas as situações. Me perguntaram se eu vou privilegiar um grupo ou outro. Não, né? O missionário, o padre, ele tem que acolher a todos, né, de maneira igual, e dar atenção a todos de maneira igual. Principalmente que hoje nós temos muitas pastorais, né? E aí esse trabalho tem que ser atendido a todos, não? Exatamente. Atendido a todos, né? Alcançar todas as pessoas da paróquia na situação em que elas estão, né? Não querer que elas estejam vivendo uma situação que você julga boa, né? Mas em todas as situações. A igreja hoje é chamada a acolher, né? Que é uma das diretrizes do nosso 7º plano de pastoral, uma igreja que acolhe. E para acolher nós temos que abrir os braços, né? E não olhar aquilo que a pessoa está vivendo, mas olhar a pessoa. Então, acolher a pessoa. E esse acolhimento fica mais forte ainda na figura do Papa, né? Com certeza. Inclusive, o Papa pede, né, que nós, pastores, né, do povo, sejamos pastores com o cheiro das ovelhas, né? Ou seja, de estar no meio do povo, de acolher o povo, de cuidar do povo, assim como o pastor cuida das ovelhas, né? No segmento de Jesus, o bom pastor. E o Papa Francisco tem dado exemplos, né, extraordinários de humildade, de aproximação, principalmente com os menores, né? É uma presença muito forte. O Papa ele começou conquistando, sobretudo, a juventude, né? Pena no Rio que ele de Janeiro, é argentino, né, padre? Mas Deus é brasileiro.
8 horas e 40 minutos e hoje nós estamos conversando aqui nos estúdios com o Padre Augusto Ramos Vieira, ele que é da paróquia de São Cristóvão. Padre, quais são os horários das suas missas lá na paróquia? Então, nós vamos rever um pouco os horários das missas, pelo que eu estou tomando conhecimento ainda das atividades da paróquia, né? No sábado nós temos a missa às 19 horas, que é sempre missa, e aos domingos se alternava. No domingo de manhã às 8, às vezes tinha celebração, às vezes tinha missa. E às 19 horas do domingo, a missa. O nosso projeto, a princípio, é ter 2 missas no domingo, seja às 8 da manhã e às 19 horas. Então, já convido os paroquianos, né, que venham para o domingo, que tem missa de manhã. Celebração da palavra terá, sim, mas excepcionalmente, não será uma regra. O senhor já começou a visitar as suas comunidades? Como é que será realizado esse trabalho? Então, hoje eu começo a minha visita, a primeira missa nas comunidades, e eu pretendo encontrar todas as pessoas. Amanhã à noite nós vamos fazer um encontro com todas as lideranças das pastorais, e aproveito para convidar as pessoas que quiserem participar, podem vir, que serão bem-vindas. Quantas comunidades a paróquia tem? São 8 comunidades, mais a matriz. Então, o senhor estará fazendo uma visita em todas as comunidades, inclusive na zona rural, que vocês têm 2 comunidades ou uma só? Acho que são 2, né? Reforma Agrária e bairro Santo Antônio, que fala Macuco, né? Macuco, que é uma comunidade. 8 horas e 43 minutos. E você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9. Padre, quais são os grandes desafios nessa sua nova jornada? Eu acho que o desafio maior é aquele de ser sinal do amor de Deus no meio do povo. Nós somos chamados como líderes religiosos de testemunhar a nossa fé com a própria vida. Eu acho que esse é o maior desafio. Evidentemente que existem outros desafios de pastorais, de agregar as pessoas, que talvez se dispersaram um pouco, mas o desafio maior que eu penso é formar essa comunidade, agregar essa comunidade e ser, no meio dessa comunidade reunida em torno da Eucaristia, sinal do amor de Deus para todos. Valinhos, né, tem outras paróquias, né, inclusive a de São Sebastião, a Beato, a nova paróquia São José, que foi criada, a nova paróquia. Como é que o senhor vê essa unidade, né, entre os padres através das paróquias? Isso é muito importante, porque inclusive ontem nós fizemos um encontro da forania com todas as paróquias, né, de Valinhos e Vinhedo. E acho que é um sinal de unidade. E isso é importante porque testemunha a unidade da igreja, né? E que onde se fala uma só voz, né? É uníssono a voz, né? Então, é importante que nós caminhemos juntos, que nós trabalhemos juntos, tenhamos uma única direção, mas que, sobretudo, nós demos testemunho, né, entre todas as paróquias, testemunho de unidade da igreja, trabalhar juntos para o bem do nosso povo. Tá certo, então.
Padre Augusto, nós queremos agradecer a sua participação, desejar muito sucesso, né? Nos colocarmos à disposição sempre que o senhor tiver uma atividade. O senhor já tem um espaço aqui, né? Através do programa Anunciando à Comunidade, mas a proposta da rádio comunitária é esta, né? É prestação de serviço, é evangelização. Então, queremos dar as boas-vindas ao senhor e nos colocarmos à disposição. Muito obrigado, muito sucesso e um bom dia ao senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar me apresentando para a cidade e pode contar com a gente na qualquer eventualidade. O senhor gosta dos meios de comunicação? Como é que o senhor é meio resistente? Como é que é essa relação aí? Eu prefiro os meios escritos. Até porque o senhor é um professor. Eu sou meio tímido diante do microfone, mas a gente supera isso. Tá certo. Mas me coloco à disposição também. Sinta-se à vontade. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Desejo a todos também um bom dia. Ok, muito obrigado. 8h46, nós vamos a um rápido apoio cultural. Em seguida voltamos com outras notícias, outras informações.